prazer em conhecê-lo. Aqui é Kim Mia, da Atomic Chemical. Por que Atomy hoje? Vou explicar com base em reportagens por que escolher a Atomy, por que fazer o negócio e por que ser um consumidor é vantajoso. Este é um artigo que foi publicado no ano passado. Existe uma revista sobre a economia da distribuição que considero incrivelmente útil para o meu negócio, Next Economic. Já te apresentei a você várias vezes. Anualmente, nas edições de agosto ou setembro, divulgamos as principais informações sobre o setor de vendas diretas. Depois do fechamento, tudo fica organizado com o boletim do ano e a situação atual. Então todo ano, sempre compro para ler e levo comigo o tempo todo. Quem faz o negócio Atomy deve comprar e ler primeiro, pelo menos entre agosto e 5 de setembro, quando as informações principais saírem, para ajudar nos negócios. Ao fazer esse balanço e ver os resultados, vejo que já estou há 13 anos no negócio Atomy. A Atomy tem se saído muito bem desde que era bem pequena até agora. Não aumentamos apenas o faturamento bruto, mas crescemos com solidez. Por isso, acredito que ter este material em mãos será de grande ajuda para quem faz o negócio Atomy. No ano passado, saiu uma notícia com o título Venda Multinível termina a fase de ajuste e prepara um novo capítulo. Vamos ver detalhadamente do que se trata. Analisando a tendência do mercado de marketing multinível nos últimos 5 anos, observa-se que ele está atualmente se estabilizando e espera-se uma queda de 8,5% nas vendas em 2024 em comparação com 2023. Além disso, 7 empresas apresentaram queda no desempenho de vendas em comparação com o ano anterior. Acredito que o setor de distribuição também foi afetado pela recessão econômica geral e atualmente enfrenta dificuldades. Ainda assim, quando as vendas caem assim, uma empresa normal não ficaria parada. Eles devem estar pensando em como recuperar isso e como superar essa situação. Depois da pandemia, o interesse de todos pela saúde aumentou muito, né? Por isso, numa era em que tendências como a automedicação e outros cuidados com a saúde crescem, o setor de marketing multinível tem uma grande vantagem. Como os produtos que mais trabalhamos são suplementos alimentares, a empresa oferece vários treinamentos e informações sobre eles em diversas frentes. Artigos dizem que esses programas e aplicativos de saúde serão o trampolim para um novo salto no setor. Como já mencionei, a Atomy também já aposentou o Acare anteriormente. Não se trata apenas de medicina preventiva, mas de hábitos saudáveis e vários outros elementos que melhoram a qualidade de vida e promovem o crescimento. Então, o responsável pelo futuro da Atomy. Tenho a expectativa de que se torne esse tipo de Acare. Publicaram um artigo dizendo que não só a Atomy, mas todas as empresas estão correndo para lançar esses tipos de programas. Aqui estão as variações nas vendas das 10 principais empresas de marketing multinível. Naturalmente, como o setor caiu 8,5% no geral, a Amway e a Atomy também diminuíram. Mesmo assim, entre as vendas totais de 105 empresas, Atomy e Amway, as duas, representou 44% da receita total. Isso é algo que acontece todo ano. Não é exagero dizer que essas duas empresas lideram o mercado, e se somarmos a participação das 10 maiores, chega a 78%. Mas o mais importante do que isso, empresas com faturamento anual acima de 100 bilhões estão até o 7º lugar. São apenas 7 empresas. Por outro lado, vale notar que existem 65 empresas com menos de 10 bilhões. Como eu disse no gráfico anterior, 7 empresas desapareceram. É que diminuiu. Em 2023, 122 empresas foram registradas, e as que tiveram desempenho comercial
Eram 112. Então, 10 empresas estavam registradas, mas não tinham faturamento, e 112 tinham faturamento. Mas como algumas abriram e outras fecharam, o número caiu em 7, chegando a 105 empresas. Dito isso, quando se fala em marketing multinível, todo mundo detesta. Apesar disso, o motivo de estarmos no marketing multinível é que podemos obter uma renda residual. Para obter essa renda passiva, você precisa construir o sistema. Primeiro, você investe tempo para construir o sistema, mas depois de se esforçar tanto, a empresa vai à falência. A empresa faliu. Isso seria um grande problema. Então, o primeiro critério para escolhermos uma empresa é selecionar uma que nunca vá à falência. E você deve escolher uma empresa em constante crescimento para garantir uma renda passiva por toda a vida e até criar um ambiente que permita deixar uma herança para seus filhos após a sua morte. Por isso, você deve escolher uma empresa que não vá falir e que continue crescendo. Sendo assim, escolher entre as maiores empresas é muito mais estável e eficiente. Isso não aconteceu só este ano ou nos últimos 2 anos. Todos os anos, Amway e Atomy representam mais de 40% das vendas totais. E mesmo entre elas, há uma grande diferença. Se for assim, podemos ver que fizemos uma escolha muito boa ao escolher a Atomy. Agora, olhando para o próximo ponto, temos o número de membros registrados e quanto de comissão foi paga. O número de membros registrados naturalmente caiu 4,6% junto com a queda nas vendas. Acredito que devemos olhar para isso com um senso de alerta. Não acho que devamos culpar apenas a recessão econômica pelo fato de o setor de marketing de rede ter se tornado tão difícil e complicado. Acho que precisamos pensar em como atrair muitas pessoas de volta para resolver esse problema. Pessoas que receberam pagamentos. Claro que nem todo mundo que recebeu é um empresário. Isso pode ser visto como uma lacuna entre a realidade e a lei. Na verdade, na Coreia, a limitação da lei atual é que você é considerado um revendedor no momento em que se cadastra na Atomy ou na Amway. Na prática, mesmo que alguém se cadastre no local, eles não estão fazendo negócio. Então é um pouco estranho considerá-los vendedores. Mas apesar disso, essa é a realidade atual. Por isso, apenas 16,7% receberam comissão. Apenas 1,15 milhão recebeu comissão ao menos uma vez. Mas, especialmente no caso da Atomy, não é que todos que receberam comissão sejam empreendedores, certo? O número de membros é de 2,8 milhões, mas apenas cerca de 300 mil pessoas receberam comissões. Então as 300 mil pessoas são todas empresárias? Com certeza não. O número de pessoas que vêm ao seminário de sucesso não chega a 15 mil de todo o país. Então, sendo generoso, são no máximo 15 mil pessoas. Por isso, nem todas as pessoas que recebem benefícios são, de fato, empreendedoras. Pessoas que não entendem isso a fundo dizem que, com tantos membros no marketing de rede, ganhar só isso é. Quero dizer que precisamos olhar para isso com mais detalhes. Especialmente na Atomy, como podem ver aqui, o número de membros registrados é esmagadoramente alto. É muito alto e, claro, o número de pessoas que recebem comissões também é esmagadoramente alto. Mas seriam todos eles empreendedores? Não, se você dividir isso por N pessoas, cada uma recebe um subsídio. Considere que calcular dessa forma não tem nada a ver com o negócio. Este é um dos mal-entendidos sobre o negócio da Atomy. Vou explicar isso melhor na próxima oportunidade, mas seria bom vocês entenderem isso aqui também. Em média, as 105 empresas legítimas de marketing de rede pagam 33,3% em comissões. Por lei, o pagamento deve ser feito dentro do limite de 35%. Então, pagar 33,3% é um valor alto, e desse total, 33 empresas pagaram mais de 34%. Entre 105 empresas. Então, pagar mais de 34% é realmente liberar o valor máximo. Vou mostrar mais tarde, mas como será a Atomy? A Atomy
está distribuindo lucros de forma agressiva. Está ficando bem relaxado. Não tem como acertar exatamente esses 35%. Agora, aqui embaixo, esta é a distribuição de pagamentos por nível de comissão. Então, 389 pessoas da Amway e 352 da Atomy receberam mais de 100 milhões de won. É uma diferença pequena. Estão listados por ranking de vendas. Os parceiros da Atomy ganham mais de 100 milhões de won por ano, o que é muito dinheiro, mesmo como renda do trabalho, mas, na verdade, isso é renda passiva. Em outras palavras, é um dinheiro que você recebe até morrer. Isso é algo muito grande. Se tivermos uma reserva de aposentadoria de 2 ou 3 milhões de won por mês, ou seja, uns 24 a 36 milhões por ano, caindo de forma estável até morrermos, nos sentiríamos muito tranquilos. Não é uma fortuna, mas é um valor que não traz preocupação, não acha? Mas quando se fala em um salário de 100 milhões, convertendo, dá os 8 milhões de won, e dá para receber esse dinheiro até morrer? Isso é algo incrível. Mas como não conhecem o valor desse dinheiro, pensam, só 300 pessoas. Tem gente que diz isso. Mas a maioria das empresas não consegue pagar esse benefício pelo resto da vida. Por isso, quero enfatizar que você jamais deve comparar isso com a renda do trabalho. Eu postei aqui os 3 itens mais vendidos de cada empresa. É o produto que ocupa o primeiro, segundo e terceiro lugar entre as 10 maiores empresas. Analisando 5 principais produtos das 10 maiores empresas, suplementos representam 80% das vendas. Ficou em primeiro lugar entre os 10 melhores de 50 itens. Se considerar o top 5, são 50 produtos e desses, 40 são suplementos alimentares. Além disso, superando o setor de vendas diretas, o Hemorin se tornou um produto icônico da Coreia, um líder absoluto. Já faz 12 anos? Eu me confundi por um momento, mas é o primeiro lugar por 12 anos consecutivos. Registrou 137,4 bilhões de won, mantendo sua posição invicta no topo. E se tornou o produto representante do nosso país. É o primeiro em exportações. É o número 1 como item único. É um desempenho realmente incrível. Já estou no negócio da Atomy há 13 anos e, pelo que me lembro, o HM sempre esteve em primeiro lugar. É realmente um encontro incrível. Em segundo lugar está o Atomy Absolute Selective Skincare. O terceiro lugar se destaca. Eu disse anteriormente que 40 dos 50 itens são alimentos funcionais para a saúde. Aqui, você pode ver que a MEI é um produto alimentar funcional para a saúde, excluindo filtros para purificadores de água. E a PM International está em terceiro lugar. Como você pode ver no pacote de ação de alimentos funcionais 5 Plus 1 Activise Health, que é um alimento funcional para a saúde chamado Altoshi, ele não se limita apenas a PM, mas também inclui no Skin, Unicity e Herbalife. Você pode ver que todos eles são alimentos funcionais para a saúde. Como carro-chefe da Viabris são os cosméticos, o primeiro, segundo e terceiro lugar são ocupados por eles, e o resto são todos alimentos funcionais saudáveis. Mas por mais que você procure, é surpreendente o papel higiênico estar em terceiro lugar, atingindo faturamento de 40 bilhões de won. A Atomy não é uma empresa de papel higiênico. A Atomy também oferece mais de 600 suplementos à saúde. É uma empresa que trabalha com cosméticos, produtos de higiene e vários itens essenciais, mas o papel higiênico se tornou o terceiro produto mais vendido da Atomy. Suplementos alimentares para todo o setor. É bem diferente de outras empresas que têm cosméticos por acaso. O volume de vendas dos cosméticos da Atomy, que estão em segundo lugar, é impressionante. Já no Skin, desde o início, lançou cosméticos de altíssima qualidade. Mesmo sendo uma empresa de cosméticos, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar são todos suplementos alimentares. Às vezes o galvânico também aparece no ranking. Neste setor, nenhuma empresa jamais alcançou as vendas do Absolute Selective. Então, no caso da Atomy, não é uma empresa focada apenas em cosméticos. Mesmo assim, a Atomy tem o Hemorin,
해모임, Em seguida, cosméticos, papel higiênico. Às vezes, o papel higiênico se transforma em lenços umedecidos e, em outras ocasiões, pasta de dente. Temos uma linha de produtos tão diversificada que, como você pode ver, todos os produtos vendem bem. Analisaremos isso com mais detalhes posteriormente. Se você acessar o site da Comissão de Comércio Justo, Fair Trade Commission, e clicar em Divulgação de Informações Comerciais, Business Information Disclosure, poderá visualizar todas as 105 empresas. Eu dei uma olhada na Atomy. Então aqui vemos o histórico de mudanças da empresa nos últimos 3 anos e o faturamento. Aqui estão listados bônus, reclamações de consumidores, número de vendedores e o lucro líquido por nível, além de reservas para indenização de danos. Vejam aqui, temos os rankings de vendas do primeiro ao 5º lugar. Isso está disponível para todas as empresas. Vocês podem consultar a Amway, PM, Nu Skin, todas elas. Aqui em primeiro lugar está o Emurim e em segundo o Absolute. 여기 보시면 자 1위가 해모임, 2위가 앱솔루트, Foram vendidos 68 bilhões de won. Mas como eu disse antes, existem 65 empresas que faturam menos de 10 bilhões de won. Mas foram vendidos 68 bilhões de won em cosméticos. Mas sabe o que é surpreendente? Não foi só a linha Absolute que vendeu. O terceiro lugar, como eu disse, foi o papel higiênico. Em quarto lugar está o Atomy Skincare, nosso cosmético desde o início, que vendeu mais 27 bilhões de won. Quando o Absolute foi lançado, os cosméticos que já existiam pararam de vender ou simplesmente sumiram. Mas a Atomy, podemos ver que, embora os cosméticos Absolute vendam bem, a linha Defame continua vendendo muito. E em quinto lugar, os probióticos de cor escura. Então você pode ver que a Atomy vende bem em várias frentes, não focando apenas em suplementos ou apenas em cosméticos. Se você observar a comissão ao lado, quanto à comissão de patrocínio que distribuímos, tem que liberar dentro do limite de 35%. Está em 34,9% no momento. Eu realmente disse que a Atomy paga as comissões de forma implacável. Sério, já viu alguma empresa que se preocupa em como pagar mais bônus? A Atomy é exatamente esse tipo de empresa. E temos reservas suficientes para compensação de danos ao consumidor. Isso é sobre a compensação ao consumidor, caso alguém tome o Emurim e passe mal ou se alguém usar um cosmético e tiver uma reação alérgica ou alegar que sofreu danos ao usar o produto, esse fundo serve para pagar a indenização. É como se fosse um tipo de seguro. É uma forma de seguro, e a empresa prepara esse fundo separadamente. As empresas de marketing de rede legais estão registradas na Cooperativa de Vendas Diretas ou na Cooperativa de Vendas Especiais. Reforço mais uma vez que a inscrição é obrigatória. De qualquer forma, mostrei isso porque, se olhar bem, a empresa Atom tem tido um desempenho excelente em tudo. No geral, dá para notar que é bem sólido. A primeira coisa a considerar ao escolher uma empresa de marketing de rede é que você deve escolher uma que nunca vá à falência. Assim, todo ano fornecemos informações básicas como o pagamento de bônus de vendas e a taxa de crescimento do primeiro ao 105º lugar. Por isso digo para levarem isso com vocês. Embora possam consultar o site da Comissão de Comércio Justo, recomendo que tragam este boletim, pois ele permite comparar tudo de uma só vez. Fiz muito bem em escolher essa empresa chamada Atomy. E se você ainda tem dúvidas sobre a Atomy ou sobre qual empresa escolher, não hesite. Escolha o negócio Atomy. Vale muito a pena dedicar toda a sua paixão a ele. Com isso, encerro minha fala. 열정을 한번 불태워보실 만한 충분한 가치가 있다라고 말씀을 드리면서 이상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Obrigado.